Vantagens e desvantagens do nosso aço como material estrutural, tá? Por que a gente utiliza o aço como material estrutural, tá? Lógico, já está bem difundido isso na engenharia estrutural, mas eu quero explicar para vocês assim, de forma rápida algumas razões de se utilizar o aço como um material estrutural, tá? Nós já conhecemos, né, através dos produtos siderúrgicos, a gente tem diversos tipos de perfis estruturais que são utilizados, né? A gente tem perfis, os perfis propriamente dito, perfil U, perfil W, perfil I, barras redondas, conformados a frio. Nós temos uma gama de geometrias que a gente pode, lógico, de acordo com cada propriedade geométrica, utilizar para cada fim dentro do seu modelo estrutural. Mas por que a gente utiliza o aço como um material estrutural? O primeiro aspecto que eu quero destacar para vocês é a definição do que seria o aço, tá? O aço nada mais é do que uma liga metálica, tá? Que é um composto entre ferro e carbono, em carbono, por sua vez, no máximo de 2,11%. Tá? Acima de 2,11%, se a gente tiver essa liga metálica acima, né, um carbono acima de 2,11%, a gente vai partir já para um ferro fundido, que você vai observar que as propriedades mecânicas do ferro fundido não são ideais para a utilização no aço estrutural. A gente vai falar de algumas propriedades interessantes, inclusive, do nosso aço carbono. Inclusive, essa liga metálica de composto ferro e carbono a gente chama de aço carbono. A diferença é que a gente tem vários tipos de aço carbônico com características mecânicas similares, mas diferentes entre eles. Alguns aços carbonos vão ter, inclusive, propriedades químicas que favorecem com relação à corrosão atmosférica, que é um dos problemas que a gente tem no aço, né? Que é a possibilidade, não, a gente tem que fazer uma camada protetora, fazer uma proteção superficial na nossa liga metálica de aço carbônico, porque a gente siderurgicamente modifica aplicando energia nessa liga metálica, e a tendência, quimicamente falando, desse material é que ele retorne para o seu estado original, que é e esse retorno para o estado inicial a gente chama de oxidação, né? E é o que acontece se a gente não fizer a proteção em contato com o ar atmosférico. Naturalmente, essa liga metálica vai tender a oxidar, tá? Então, dentro dos aços carbonos, né, a gente procura algumas características mecânicas favoráveis para que a gente possa utilizar nas estruturas, né? O segundo aspecto que eu quero destacar aqui é quais são essas propriedades e características que a gente espera para a nossa estrutura, então, né, do nosso aço. Primeiro é a razão entre resistência e peso específico, tá, que é o índice de resistência. Tá? O que acontece? Elementos a gente consegue utilizar, lógico, se bem projetado, um modelo estrutural também bem definido, com uma concepção boa, a gente consegue competir com relação aos outros tipos de materiais, concreto e madeira, por exemplo. A gente consegue elementos de seções transversais menores comparado a outros materiais. Então, por exemplo, né, vou até no final fazer uma simulação aqui com vocês. Uma viga de concreto armado com um vão aí, vamos supor uma viga biapoiada, um vão de 3 metros com certo carregamento, né, nas mesmas condições, tá? Eu te deixar bem claro, nas mesmas condições de apoio, de travamentos laterais com relação ao aço, que nós temos problemas a serem verificados com relação a perfis estruturais em aço, com relação a instabilidades laterais, flanabase lateral com torção, você vai ter uma seção transversal bem menor com relação, e no final um peso próprio, né, desses elementos menores comparados a um concreto armado, por exemplo. Tá? A gente tem também a correlação, esses são os 3 pontos que eu considero, tá, mais gritantes assim, com relação a características que a gente espera da utilização do aço como elemento estrutural. Tá? A gente tem a ductilidade, tá, que na verdade o aço ele favorece com uma elevada ductilidade. O que é isso? É o grau de deformação que a estrutura com um carregamento ela consegue se deformar antes de entrar
na ruptura, tá? Então, essa ductilidade, ela favorece muito com relação às deformações das nossas estruturas e o controle maior das nossas deformações, né? A confiabilidade na qualidade do material é um ponto muito importante e extremamente bem-vindo na nossa área aí da engenharia, né, estrutural, não só como projeto, mas como na execução. Por quê? Como a gente trabalha com material praticamente siderúrgico, fabricado, a gente tem um controle tecnológico muito maior, com menores variáveis com relação ao controle tecnológico na hora de se executar, inclusive. A gente literalmente tem uma confiabilidade muito maior na qualidade do material que sai da indústria. Ao contrário do concreto armado, que você precisa, se não for, por exemplo, inclusive, mesmo que seja usinado o concreto, você precisa ter um controle tecnológico para que o concreto atinja a capacidade existente, o seu FCK de projeto. Automaticamente você precisa ter um controle também da mão de obra com relação ao aço, posicionamento. Como as estruturas de aço você tem um material homogêneo, é um material, não é um material heterogêneo como o concreto armado, que possui dois materiais, né, para trabalhar o concreto e o aço. Nós temos um controle tecnológico muito maior. E da indústria mesmo você consegue geometrias, inclusive até coloquei como uma das vantagens aqui, a possibilidade de fabricação e a garantia das dimensões que você tem da peça são milimétricas, a precisão é milimétrica. Então, literalmente, quando você pede uma peça, por exemplo, um perfil laminado, você tem catálogos para isso, que já tem perfis que são pré-fabricados, né, que você tem total confiabilidade no que vai chegar para você na hora da execução, tá? Na hora da fabricação. Então, já entrando aqui na parte de vantagens, eu destaco a possibilidade de fabricação, ou seja, você industrializa a sua fabricação com a precisão milimétrica, tá? A garantia das dimensões e diminuições de erros com isso, tá? Execução muito mais rápida e limpa, ok? Concreto armado você precisa de muito mais de tempo, né, de cura do concreto, enquanto estruturas de aço você, se fizer um projeto de fabricação bem feito, a montagem é muito rápida de ser feito, tá? Canteiro bem reduzido, tá? Inclusive acontece muito em questões de reforma, reforço estrutural, quando eu tenho um canteiro, um pé direito reduzido, onde eu não consigo desenvolver muito bem, e tem uma área de armazenamento de brita, areia, você consegue simplesmente ter um canteiro de peças já prontas para montagem, ou nem mesmo um canteiro precisa, né? As peças já chegam, já são montadas, né? Ampliações e aplicações de reforço estrutural, tá? Muito utilizado, ok? Para estruturas pré-existentes, tanto em concreto, tanto em estrutura metálica. Os dois modos a gente consegue aplicar tanto um reforço estrutural e tanto ampliações de uma estrutura pré-existente, lógico, com as devidas precauções e avaliações estruturais, né? E se bem projetado, a gente pode trazer estruturas bem leves, tá? Por exemplo, já se tem difundido aí no Brasil e crescido o Like Steel Frame, né? Os perfis engenheirados, obras aí de até 3 pavimentos, 2 pavimentos, né? Uns sobrados aí tem se dado muito bem com obras de alto padrão nesses tipos de perfis. Coberturas, se utiliza muito perfis conformado a frio e até galpões, né, com perfis conformado a frio, com perfis misto de aço e concreto. E também, inclusive, uma das vantagens que eu não coloquei aqui é a possibilidade de se trabalhar com estruturas mistas, né? E aí existe uma diferença entre estrutura mista e híbrida, que eu posso até fazer um vídeo posteriormente, né? Quando se utiliza das propriedades mecânicas do concreto e aço, a gente chama de mistos. Agora, quando se tem uma obra que se tenha peças em concreto, mas que trabalham apenas nas teorias do concreto armado e não se utilizam do aço e vice-versa, a gente chama de híbrido, né? Mas em estruturas mistas você consegue inclusive aproveitar muito bem as
as qualidades mecânicas dos dois materiais nesse tipo de obra, tá? Então, se bem projetado, a gente consegue trazer estruturas bem mais leves, né? Reaproveitamento de material, caso se tenha, por exemplo, você consegue literalmente desmontar uma estrutura de aço e montar em outro lugar, se for projetado para isso, e você reaproveita esse material, né? Você consegue reaproveitar mesmo que se não utilize as mesmas peças, né? E como desvantagem, eu destaco aqui a necessidade de tratamento superficial, tá? Por conta de corrosão atmosférica e contato com outros tipos de materiais, dependendo do tipo de ambiente que você está utilizando. Por exemplo, uma indústria química que tenha contato direto com gases atmosféricos aí, ou até produto químico direto, um ácido, você precisa ter um tratamento superficial mais adequado. Esse é um ponto de desvantagem, mas é um cuidado, na verdade, que você tem que ter, obrigatório para nossas estruturas, que não é muito bem uma desvantagem, mas um cuidado especial que a gente tem que ter em diferentes ambientes, assim como a gente tem que ter no concreto armado também com relação ao cobrimento, né, e todos a atenção com relação ao ambiente corrosivo, né. Necessidade de mão de obra mais especializada, tá? Equipamentos, ok? A gente precisa de uma mão de obra mais qualificada para que se faça ou se produza, faça uma linha de produção que se industrialize mesmo a produção desses perfis, né? A fabricação. E na montagem também precisaria de uma mão de obra um pouco mais especializada do que a gente já tem, né, para o concreto armado, que é mais difundido em todo o país, né. Limitações de fornecimento de material em determinadas regiões do país, tá? É um ponto também crítico. Em algumas regiões a gente não tem tanta facilidade assim de achar alguns perfis conformado a frio um pouco mais fácil, mas talvez em um aço não estrutural, um aço SAI 1010, 1020 talvez, um A36, por exemplo. Depois diga aí, coloca no comentário se você quer um vídeo explicando mais sobre todos os produtos siderúrgicos, perfis estruturais que são utilizados e tipos de aço, tá? Tem uma limitação, dependendo da região, no fornecimento desses materiais. Se for muito longe, essa questão do fornecimento acaba encarecendo, né? Ficando mais onerosa aí a questão do projeto da obra, né? Questões dos materiais da obra. Comportamento em situações de incêndio, assim como no concreto armado, mas é bem crítico com relação a estruturas metálicas, que em situações de incêndio perdem bastante sua capacidade resistente em altas temperaturas, tá? Lógico, se tem cuidados especiais em estruturas especiais com relação a situações de incêndio, assim como no concreto armado também, né? Então, assim, esses são os principais pontos. Eu fiz uma simulação, tá, básica aqui, levando em consideração a viga biapoiada, tá? Uma viga com o mesmo carregamento distribuído, coloquei uma 3 toneladas por metro, coloquei uma viga de concreto armado 15 por 45 e dimensionei um AW310 na 21, um perfil laminado. Vou abrir aqui para vocês verem a seção transversal dessa viga, tá? Mas é basicamente um perfil e laminado, tá? 310 na 21. E uma viga de concreto armado 15 por 45 com um detalhamento qualquer aqui, tá? Não otimizei, mas só para demonstrar para vocês a diferença de material com relação ao outro nas mesmas condições, tá? Então imagine essas duas condições e, lógico, para viga aí, em metálica, considerando que a mesa superior esteja travada, limitada a flambagem lateral com torção, que vou supor também que ela tem uma limitação de deslocamento entre L sobre 500 com relação à alvenaria, e a mesma coisa para o concreto armado aqui com relação à limitação de deslocamento, tá? Então, nas mesmas condições, eu precisaria de uma viga 15 por 45 para vencer esse vão de 3 metros e uma W310 a 21 para aprovar com relação a deslocamentos, tá? Porque por resistência, se eu não tivesse essa questão do deslocamento limitado, eu poderia até utilizar uma W250 na 17.9, tá? Mas como eu tenho a limitação da flecha, eu preciso aumentar um pouco a inércia dela para 310, tá? Então repare, eu ganhei na altura, primeiro ponto, tá? Uma tem
Vou abrir aqui para vocês para ter a dimensão correta, tá? A viga metálica ela tem 303 milímetros de altura e o concreto armado eu precisaria de 45 centímetros, ou seja, 450 milímetros. Eu já ganho um pouco na altura aí. Se a gente for trabalhar com relação, tá? Isso aí é um exemplo bem básico, tá? Mas lógico, tem que ser avaliado de forma global, toda a estrutura, rigidez dos apoios e tudo mais, vinculações, se é uma vinculação a cortante, a momento, enfim, tudo isso também acontece no concreto armado, né? Mas fazendo uma comparação básica aqui, se eu for para pegar a tabela resumo, né, que eu vou ter? Para aço, eu teria 64 kg de viga. E para o concreto, o peso próprio é 506, ou seja, se a gente fizer essa comparação, a gente está trabalhando em 64,06 dividido para 506,25, né? A gente tem apenas 12,6% do carregamento do peso próprio total que seria do concreto armado, né? Então a gente tem aí uma redução de vezes 100 menos de 87% no peso próprio da estrutura, né? Lógico, um exemplo básico, um exemplo bem simples, tá? Concreto C25, lógico, se eu for aumentando a altura, eu ganho com relação à capacidade resistente da flecha, e estou limitando também a nossa flecha, considerando que eu tenho uma alvenaria aí em cima da nossa viga, tá? E que na viga metálica eu tenho travamentos contra a flambagem lateral com torção, que eu precisaria de pinos de cisalhamento para isso, né? Se fosse uma laje também que pegasse no embutimento da nossa mesa superior. Mas fazendo esse exemplo, a gente pode observar que a gente consegue sim diminuir bastante com relação à altura e quantidade de material final com relação ao seu peso próprio, né? Isso vai influenciar diretamente nas nossas fundações, né? Que vão ter carregamentos aí um pouco menores com relação ao peso próprio da estrutura, né? Tá? Então esse vídeo é um vídeo mais básico. Se você tiver interesse em se aprofundar mais com relação a toda a parte de ser um calculista de estruturas metálicas, eu tenho um curso disponível, tá? Essa parte do marketing do vidro. Inclusive, dentro lá o nosso primeiro módulo, a gente trabalha sobre revisão e resistência de materiais, que eu falo literalmente tudo sobre o aço e como a gente determina as propriedades mecânicas, né, do nosso aço. E eu tenho duas partes aí que eu faço a revisão completa de resistência de materiais. E eu vou deixar o link aí para você disponível na descrição, como você pode se tornar um calculista de estruturas metálicas, tá? E todos os módulos estão aqui já disponíveis para você estudar. Então a gente vai trabalhar desde revisão de resistência de materiais, passar por uma introdução de projetos, ações de segurança, tipos de perfis utilizados e tratamentos superficiais de perfis completo, até detalhamento das estruturas, exemplo em software comercial e exemplo manual e softwares gratuitos, beleza? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.